Olá, você está na TV do Parlamento Gaúcho e este é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. Mães de escola pública criticam o fechamento de turmas de sexto ano na rede de ensino da capital. Procurador do Ministério Público teme que consumidores sejam prejudicados com resolução da ANAC. Caminhada pelo Centro Histórico de Porto Alegre relembra trajeto de personagem de Dionélio Machado. E você vai ver ainda. Sarau do Solar desta semana apresentou o espetáculo Gondwana, com união de Brasil e África. Em reunião na quarta-feira, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos aprovou 3 requerimentos de audiências públicas. Os assuntos dos encontros vão ser o racismo estrutural e institucional, os procedimentos adotados nos processos de fiscalização das empresas de reciclagem e a realidade da população lésbica. Ainda na ordem do dia, também foi aprovado parecer favorável à proposta de emenda à Constituição que altera os requisitos para a aposentadoria de mulheres em carreiras policiais do Estado. Além disso, o colegiado recebeu convidados para falar de 2 diferentes assuntos. Durante os assuntos gerais, o colegiado debateu ainda a implementação e efetivação da lei que dispõe sobre a concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase. Os recursos seriam para aqueles pacientes que foram submetidos a isolamento e internação compulsórios. O representante do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela hanseníase, Arthur Custódio, argumentou que a máquina pública precisa dar respostas rápidas para que as pessoas possam ter acesso ao benefício. Cabe um esforço de todos os ministérios envolvidos para que a gente consiga, na justiça de reparação, avançar. A gente quer as pessoas com vida recebendo essa indenização e esse pedido de desculpas do Estado brasileiro. Acho que esse foi um dos esforços do presidente Lula, inclusive, para que isso acontecesse. Mas é preciso que a máquina pública dê respostas à medida que a gente fala de direitos humanos. A gente não está falando de um processo simples. A gente está falando de um processo de pessoas que foram separadas e segregadas. Também se pronunciou na reunião a coordenadora do núcleo Mohan de Porto Alegre. Segundo Magda Chagas, a principal dificuldade para aqueles que procuram o benefício é a documentação necessária, muitas vezes travada na burocracia estatal. Como encaminhamentos, foi decidido oficiar o governo federal, a Presidência da República e o Ministério dos Direitos Humanos, cobrando mais agilidade na liberação das concessões. Também foi realizada a escuta das mães de alunos dos 6º anos do ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Porto Alegre. Em 2026, as turmas do 6º ano de 10 escolas foram fechadas e 804 estudantes foram transferidos para escolas estaduais, muitos deles distantes de suas comunidades. A representante das mães da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Goulart, Tainá dos Santos Branco, destacou que não houve diálogo com a comunidade e que as crianças estão tendo muitas dificuldades para acessar os novos locais de estudo. A gente recebeu essa informação aqui da MF João Goulart, que é da nossa comunidade aqui no Sarandi, essa decisão arbitrária, sem conversa, sem nenhum tipo de diálogo com a comunidade, simplesmente imposta. Esse ano vimos que, além da região ser uma região muito vulnerável, né, as famílias estão tendo dificuldades no acesso das escolas. As 2 escolas designadas foram a Décio Martins Costa Estadual, que fica a 1,5 km da João Goulart, e a Araújo Porto Alegre, que fica a cerca de 1 km. E as 2 escolas ficam muito distantes e a gente está falando de crianças aí de 11, 12 anos andando sozinhas. A gente sabe que aqui a realidade das famílias são a grande maioria de mães solos. Muitas vezes os irmãos mais velhos que levavam os irmãos menores para a escola. Então houve a separação desses irmãos. Também se pronunciou no encontro
A diretora de Administração e Organização da Associação dos Trabalhadores em Educação do município de Porto Alegre, Roseli Souza. Como encaminhamento, ficou definida a realização de audiência pública para abordar o assunto. A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte também teve reunião na quarta-feira. No encontro foram discutidas as alterações propostas pela Agência Nacional de Aviação Civil nas regras que regulam o serviço. A relação entre passageiros e companhias aéreas pode estar prestes a passar por mudanças importantes. A Resolução 400 da ANAC é a principal norma que regula direitos e deveres dos passageiros e as obrigações das companhias aéreas no Brasil. Mas a última atualização nessa resolução prevista pela ANAC tem como objetivo limitar os processos judiciais contra as empresas por motivo de força maior. E esse foi o principal tema debatido aqui na reunião ordinária da Comissão Mista de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. De acordo com as atualizações, as empresas continuam obrigadas a prestar assistência ao passageiro, independente do motivo do atraso ou cancelamento do voo. Porém, o pagamento de indenização passa a depender da existência de dano efetivo e da ausência de eventos externos à sua atuação, como tempestades, nevoeiro intenso ou ventos fortes que levem ao fechamento de aeroportos por razões de segurança. O procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, André Marquesan, se mostrou preocupado com essa situação. A agência reguladora pretende essa atualização, que é bem-vinda sempre, uma modernização, mas a agência reguladora pretende essa atualização para equiparar o Código Brasileiro da Aeronáutica aos interesses, infelizmente, aos interesses prioritários das companhias aéreas. Aproximar do Código Brasileiro da Aeronáutica significa afastar o Código de Defesa do Consumidor. Porque o Código Brasileiro de Aeronáutica é de 1986, antes da Constituição Federal e antes do Código do Consumidor. A regulação do Código de Aeronáutica é outra. Diz respeito a outro tipo a outra ordem jurídica. Mas o que a agência regulatória está fazendo? Ela está culpando as pessoas que reclamam, chamando isso de judicialização excessiva, sem dados, sem uma base metodológica, sem estruturação de alguma pesquisa que se possa saber de fato que as pessoas litigam sem razão, litigam por constranger as companhias aéreas. E a agência reguladora considera que qualquer reclamação, basicamente, é uma reclamação injustificada, porque ela não distingue nem dentre as reclamações aquelas que são improcedentes, o que é um número mínimo, e aquelas que, de fato, o passageiro tem razão. Com base nos argumentos utilizados pela Agência Nacional de Aviação Civil para alterar as normas, o procurador de Justiça teme que a responsabilidade por eventuais problemas acabe sendo transferida ao consumidor. Por que está se pretendendo alterar a resolução com termos que, se você olhar a proposta de alteração na internet, vai ver com termos vagos, imprecisos, as circunstâncias inerentes ao modal aéreo, a possibilidade inerente de atrasos. O que significa? Se você pega um táxi daqui, do centro da cidade até a CIS Brasil, o taxista dizer, olha, posso demorar meia hora como pode demorar 4 horas. Porque é óbvio que pode haver um problema, pode um motociclista ter sofrido um acidente e interromper uma via principal, mas essa é uma situação diferente. Parece que toda a responsabilidade por problemas das companhias está sendo atribuída à pessoa que senta nos bancos e, afinal de contas, paga a conta. André Marquesan disse que o número reduzido de empresas que atuam hoje no Brasil é um problema porque gera uma concentração no setor de aviação civil. E isso, na prática, costuma acarretar prejuízos a quem paga pelo serviço. Nós tivemos um aumento dos passageiros no Brasil para mais de 100 milhões de viagens no ano passado, 100 milhões de viagens. Só que nós temos uma concentração no setor que é ruim. Nós temos basicamente 2, no máximo 3 companhias aéreas. E esse é o problema. Desconcentrar não pode ser feita a desconcentração não pode ser feita culpando o passageiro pelos problemas das companhias aéreas. Um dos grandes nomes da literatura gaúcha também ajudou a escrever a história política do Rio Grande do Sul. Dionélio Machado foi médico, escritor e deputado constituinte.
Agora, a trajetória do autor de Os Ratos volta ao Centro Histórico de Porto Alegre numa caminhada que mistura literatura, memória e política. A atividade é promovida pelo Memorial do Legislativo. É na Porto Alegre dos anos 30 que Naziazeno Barbosa atravessa a cidade tentando resolver um problema aparentemente simples: conseguir dinheiro para pagar uma dívida. Durante um único dia, o protagonista de Os Ratos percorre ruas, repartições e cafés do centro, numa espécie de odisseia de um homem comum. Mais de 9 décadas depois, parte desse caminho vai ser refeita em uma caminhada literária pelas ruas da capital. Que é um livro muito importante porque é um dos livros que a gente consegue reencontrar Porto Alegre dos anos 30. Então, através dessa caminhada, a gente vai percorrendo os pontos de memória da cidade, contando essa trajetória desse livro, Os Ratos, e também a história do Dionélio Machado aqui no centro. Então, é muito interessante porque a gente revisita a cidade de Porto Alegre, uma cidade que ainda está aqui, mas que também tem toda uma história que chega através dos livros e dos ratos. Mas Dionélio não deixou marcas apenas na literatura. Nascido em Quaraí em 1895, foi médico psiquiatra, intelectual e também entrou para a política. Eleito deputado estadual, participou da Constituinte de 1947 e ajudou a elaborar a parte dedicada à saúde pública. O mandato, porém, durou pouco. Foi cassado em janeiro de 1948, depois do cancelamento do registro do Partido Comunista do Brasil. A literatura e a política ocuparam momentos diferentes na trajetória de Dionélio Machado. E agora essas histórias vão voltar a se encontrar pelas ruas do centro de Porto Alegre. O percurso de um personagem de ficção vai servir também para recuperar a memória do homem que escreveu sobre a cidade e ajudou a escrever a Constituição do Estado. A caminhada O Dia de Naziazeno chega à segunda edição justamente na data em que Dionélio Machado completaria 131 anos. O percurso vai refazer parte do trajeto narrado em Os Ratos. Em cada parada, trechos do romance serão lidos diante dos lugares onde as cenas acontecem. O caminho também passa por pontos ligados à própria vida de Dionélio, misturando a Porto Alegre da ficção, a cidade real e as transformações de quase um século. A gente vai contar a história de um deputado constituinte que também foi escritor, que é um escritor querido da população, muito famoso pela sua obra, e a gente vai trazer o público leitor para conhecer um pouquinho do papel dele no parlamento, para saber que existe uma intersecção entre política, literatura. O reencontro com Dionélio também nasceu de uma ausência. No quadro que reúne os deputados constituintes de 1947, uma imagem chamou a atenção justamente por não estar ali: a fotografia dele. A pergunta feita por visitantes levou a equipe do Memorial do Legislativo a pesquisar a história desse apagamento. No ano passado, no Memorial, nós recebemos uma série de perguntas de por que a foto dele não constava no quadro dos Constituintes de 47. Isso despertou uma curiosidade e, na verdade, uma pesquisa, né, de toda a equipe ali do Memorial, e a gente descobriu num livro de memórias dele, que foi publicado póstumamente, a história de por que esse retrato não consta. E o professor Jonas vai fazer a caminhada e depois vai terminar essa caminhada literária de frente o quadro dos Constituintes e vai contar essa história para a população. A resposta só vai ser revelada no fim da caminhada. Essa é uma forma de devolver à memória pública uma parte menos conhecida da trajetória de um homem lembrado, principalmente pelos livros. Ele sempre é lembrado como um grande escritor aqui do Rio Grande do Sul, assim como o Érico Veríssimo, Simões Lopes Neto, Mário Quintana. O Dionélio, eu acredito que ele está nesse mesmo patamar. No entanto, o Dionélio ele teve um período de vida que ele foi excluído da esfera pública, ele ficou sem publicar há muitos anos, assim. Então, eu acredito que todo movimento de resgate do nome dele é fundamental.
A caminhada abre uma série de atividades previstas para este ano do Perfil Parlamentar, projeto da Assembleia Legislativa que resgata a trajetória de personalidades que fizeram parte da história do Parlamento Gaúcho. Em novembro, durante a Feira do Livro de Porto Alegre, o Memorial do Legislativo promove uma mediação de leitura de O Louco do Cati e o lançamento do 18º volume da série. O livro vai reunir, entre outros documentos, diários de Dionélio dos anos 20, que estavam perdidos nos arquivos do escritor, e cartas enviadas por ele a Borges de Medeiros. O dia de Nasiazeno começa às 5h30 da tarde desta sexta-feira, dia 21, no Largo Glênio Pérez. A caminhada termina no Memorial do Legislativo, onde às 7h30 da noite, os professores César Guazelli, Jonas Dornelles e Luiz Augusto Fischer participam de uma conversa sobre a vida e a obra de Dionélio Machado. Está feito o convite. E veja depois do intervalo, especialistas falam sobre principais regras para o período de propaganda eleitoral que já começou nas ruas e na internet. E você vai ver ainda. Alegre Correa e François Múleca apresentam um show que resgata a ancestralidade comum de Brasil e África. Nós já voltamos. E estamos de volta com o nosso Jornal Assembleia. Lembrando que você pode acompanhar as notícias e a programação do Parlamento Gaúcho no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. Segundo os prazos definidos pelo calendário eleitoral deste ano, a propaganda nas ruas e na internet para as próximas eleições começou no último domingo, 16 de agosto. E o colega Maurici Filho nos traz agora mais informações sobre as regras para o pleito de 2026. Com base no calendário, desde o último domingo, passou a ser permitida a propaganda eleitoral realizada nas ruas. De 16 de agosto a 1º de outubro, passa a ser permitida também a circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral no ambiente da internet. O procurador da Assembleia Legislativa, Fernando Bolzoni, explicou como isso funciona na prática. O impulsionamento ele só pode ser contratado pela campanha eleitoral, né? Eu não posso contratar o impulsionamento do perfil do candidato que me agrada, né? Só a própria campanha é que pode legitimamente fazer isso. E só o que pode ser impulsionado, o conteúdo que pode ser impulsionado, é a matéria da propaganda eleitoral, mas da propaganda eleitoral positiva. Então, eu não posso contratar o impulsionamento de notícias, de elementos disponíveis na internet que sejam prejudiciais à campanha do meu adversário. Né? Em política, fazer campanha é tanto falar bem de mim, candidato, quanto falar mal do meu adversário. No impulsionamento, eu só posso usar o impulsionamento para falar bem de mim. Não posso usar o impulsionamento para falar mal dos meus competidores. Dentro deste mesmo período, as lives feitas por candidatos, seja para promoção pessoal ou de atos referentes ao mandato, passam a ser consideradas promoção de candidatura, constituindo ato de campanha eleitoral pública. O procurador da Assembleia apontou quais os cuidados que devem ser observados pelos candidatos, até mesmo como medidas de precaução, e exemplificou. Uma das coisas que a Assembleia faz para ajudar os deputados a exercer o mandato é a indenização pelo uso dos seus veículos particulares. Mas é muito complicado para o deputado que está fazendo uma viagem no mandato até um determinado local, separar essa viagem que foi para atender o mandato daquele compromisso de campanha que vai acontecer no mesmo município um pouquinho mais tarde. Então, a gente recomenda sempre que o deputado suspenda o contrato de indenização desse veículo nesse período para evitar que os adversários que vão estar olhando a sua conduta, evidentemente,
né, possam apontar que ele está se prevalecendo, né, está usando indevidamente de um benefício que é colocado à disposição para o exercício do mandato como uma ferramenta de financiamento indireto da sua campanha. Diversas outras regras passam a valer entre os dias 16 de agosto e 3 de outubro. Vamos a elas. Não é mais permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. Candidatos, partidos, federações e coligações poderão usar alto-falantes em comícios entre 8 horas da manhã e 10 da noite. Os equipamentos deverão ficar a pelo menos 200 metros de instituições, como as sedes dos 3 poderes, hospitais e escolas públicas. Até às 22 horas ou 10 da noite do dia 3 de outubro, véspera do primeiro turno, poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata em que sejam utilizados outros meios de locomoção das pessoas, acompanhadas ou não por carro de som ou mini-trio. Um dos motivos de maior preocupação durante este período é com relação às deepfakes e o uso de inteligência artificial. O procurador Fernando Bolzoni ressaltou que o papel da legislação eleitoral nesse sentido é evitar que o eleitor seja enganado. Nos dias de hoje, com os instrumentos tecnológicos que se tem, especialmente a inteligência artificial, em que é possível alguém fazer um vídeo com a minha cara, com a minha voz, dizendo coisas completamente diferentes daquelas que eu estou dizendo agora, fica muito fácil fazer aquilo que se chama de deepfake, ou seja, criar artificialmente uma notícia falsa, informações falsas, e induzir o eleitor em erro. Então, todas as previsões que tem na Lei 9.504 e nas instruções do TSE, especialmente a 23.610, que trata da propaganda eleitoral, devem ser lidas sempre nesse sentido, de garantir a preservação da integridade do processo, no sentido de que o eleitor tem que ter primeiro o direito à informação, e a informação que ele recebe, que é a matéria-prima da tomada de decisão eleitoral dele, tem que ser verdadeira, né? Ou seja, o eleitor não pode ser enganado. O advogado especializado em direito eleitoral, Antônio Augusto Meyer, apontou quais casos geram mais ocorrências neste período inicial de propaganda e explicou como acontece a maioria das denúncias. Olha, muitas vezes é a colocação de propaganda irregular, do tipo painéis, outdoors, a utilização de propaganda eleitoral em bens públicos, onde incide vedação, como, por exemplo, colocação de propaganda em postes, em passarelas. A Justiça Eleitoral, ela recebe comunicações pelos meios digitais de que estaria dentro de uma determinada área ou circunscrição havendo a colocação de propaganda irregular. Outras vezes, que é um número considerável, candidatos, candidatas e partidos políticos de coligações adversárias ingressam com representações perante o Tribunal Regional Eleitoral, comunicando que foi colocado propaganda irregular em bem público, foi colocada propaganda irregular, às vezes, em bens particulares, e que, a um determinado momento, esses bens estão sendo utilizados reiteradamente com a colocação de propaganda. Por 11 dias, Gramado se torna palco do cinema nacional. A 54ª edição do festival deve atrair cerca de 250 mil visitantes até o próximo sábado. Eu acompanhei alguns dias do evento, que atrai tanto turistas quanto realizadores e profissionais do audiovisual de diferentes lugares do país. O Quiquito está por toda parte e o tapete vermelho toma conta da rua coberta. Profissionais do audiovisual, jornalistas, turistas e fãs se encontram no centro de Gramado durante um dos principais festivais de cinema do país.
Em frente ao Palácio dos Festivais, o público já aguarda ansiosamente para tentar encontrar de perto os artistas que costumam enxergar só nas telas. Durante o festival, essa movimentação muda o ritmo e a rotina de uma das cidades mais visitadas do Brasil. Cristina conhece bem esse clima. A advogada gosta tanto de cinema que costuma vir a Gramado nesta época do ano para acompanhar o festival. Eu normalmente tiro esses dias porque eu sou apreciadora de filmes, adoro assistir filmes. E acho que aqui é um ambiente que tu vive, 100% do tempo útil aqui tu vive cinema. E eu acho muito interessante. Desta vez, ela decidiu aproveitar também as sessões de debates promovidos pelo festival. Esse ano estou fazendo diferente. Pela manhã eu vim assistir o debate e estou apaixonada, porque é o momento que tu participa dos bastidores dos filmes, que tu sabe como foi feito, a escolha dos atores. Eu estou achando muito interessante participar dessa parte. Cristina é uma entre milhares de visitantes que passam pela cidade durante o evento. A Gramado Tour estima um público de cerca de 250 mil pessoas ao longo dos 11 dias de programação. Um movimento que se espalha por hotéis, restaurantes, lojas e outros espaços de Gramado. Eu tenho certeza que receberemos em torno de 250 mil visitantes. Então é muita gente que vem neste período, lotam os hotéis e os nossos visitantes e turistas, eles também podem curtir esse astral do cinema, da sétima arte, do audiovisual, que está em foco durante o festival. E tem hotel que acompanha essa história desde o começo. O Serra Azul abriu as portas em 1972, um pouco antes da primeira edição do festival, em 1973. Neste ano, voltou a receber parte da programação, com credenciamento, debates e até exibições. A relação com o festival, com o cinema, com o Palácio dos Festivais do Serra Azul, não só pela proximidade, mas tudo praticamente passou aqui dentro durante as décadas todas. Os últimos anos, alguns anos atrás, o QG do festival virou um pouco itinerário, né? Em uma sociedade, em outros espaços, né? E a gente está muito feliz que agora, esse ano, voltou aqui de novo com a gente. Para quem trabalha com cinema, o festival também é uma oportunidade de conferir o que está sendo produzido dentro e fora do estado. O professor Wagner da Rosa veio acompanhar o trabalho dos alunos da Universidade Federal de Pelotas e aproveitou a passagem por Gramado para conhecer outros filmes e realizadores. Na minha condição de professor da Universidade Federal de Pelotas, estou acompanhando a seleção e exibição dos trabalhos dos meus alunos. Então, posso comparar com o cinema nacional, como está acontecendo, em longas, em documentários, e tá muito bem. Então, uma produção profícua assim, do audiovisual brasileiro, do audiovisual regional. O festival segue até o próximo sábado, dia 22. Até lá, ainda tem muito tapete vermelho pela frente. E Gramado continua sendo, por mais alguns dias, lugar de encontro de quem faz e de quem ama cinema. Na noite de quarta-feira, a Assembleia Legislativa recebeu o público para mais um Sarau do Solar. O espetáculo aconteceu no foyer do Teatro Dante Baroni e reuniu a cultura brasileira e africana. Mergulhei no vão das ondas, as profundezas do mar, fui buscar pérolas raras para ter doce enfeitar. O foyer do Teatro Dante Baroni recebeu a música autoral de dois grandes artistas e parceiros de estrada, Alegre Corrêa e François Múlica. O canto das sereias nas conchas do mar me esconde. Alegre Corrêa tem uma carreira consagrada como guitarrista, violonista e compositor. A história na música começou em 1973. Desde então, ele faz sucesso no Brasil e no exterior. Passou 20 anos na Áustria,
misturando o jazz europeu com ritmos brasileiros nas apresentações. Alegre Corrêa venceu diversos prêmios, mas nunca esqueceu as raízes. Natural de Passo Fundo, ele já fez parcerias com Renato Borghetti e Yamandu Costa. Esse poder da mistura, né, da gente estar sempre interessado em aprender outros estilos e conhecer outras culturas musicais. Né? Parceria boa é parceria que cativa o público. François Múleca chegou ao palco para dar vida ao espetáculo Gondwana. Ele é multi-instrumentista, cantor, compositor e artista visual. François é brasileiro, mas a origem da família fica a alguns milhares de quilômetros de distância. Os pais nasceram no Congo, na África. Por isso, o artista traz a essência da cultura e dos costumes africanos para a carreira, junto com a música popular brasileira. Eu sou fã do Alegre há muitos anos e a gente depois se fez amigo por muitos anos, acho que uns 20 anos, e no último ano, então, há uns 2 anos atrás, a gente começou com esse projeto. Então, quando a gente chega a montá-lo, ele vem com muita história já pregressa, com muito conhecimento, assim, um pouco de um pouco de outro. Alegre Corrêa e François Múleca apresentam o espetáculo Gondwana no Sarau do Solar. O nome é inspirado em um antigo continente que existia há cerca de 180 milhões de anos. Naquela época, Brasil e África tinham os territórios unidos, junto com outros locais, como Austrália, Índia e Madagascar. O espetáculo Gondwana celebra a diversidade cultural brasileira e africana e, claro, a nossa ancestralidade. E quando eu conheci o François, para mim, o François foi uma inspiração especial para esse projeto, porque ele é o próprio Gondwana. Ele é a mistura real da África com o Brasil, porque ele é africano, de origem africana, mas nasceu no Brasil e a música dele é uma música muito diferente assim do que a gente está acostumado na cultura brasileira. Então essa mistura é muito interessante. E a gente identifica as nossas histórias e o nosso atravessamento nesses territórios com essa abordagem para a música, misturando um pouco de África, um pouco de Brasil, de maneira contemporânea e original. O Sarau do Solar é um projeto cultural da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A iniciativa busca democratizar o acesso à arte, oferecendo shows com entrada gratuita para a população gaúcha. A nossa proposta para esse sarau inicial era que ele acontecesse num dos nossos prédios históricos, mas nós optamos por trazer esse sarau para pertinho do Dante, porque o Teatro Dante Baroni é o nosso equipamento cultural, patrimônio cultural, mais moderno, mais atual, mais novo que a gente tem, que foi recentemente entregue para o público. Então, a gente tem, enquanto Departamento de Cultura, o compromisso de trazer atividades culturais que valorizem os espaços que compõem o Teatro Dante Baroni. Sumero, antiga coxia de um nobre teatro de vidro, o limbo da cor, serenata sem letra de amor, a soma de todos os medos, o fim proibido, múltiplo andar de estrelas. E esta edição do Jornal Assembleia termina aqui. Acompanhe as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e no portal da TV Assembleia. Obrigada pela tua companhia, eu te vejo numa próxima edição. Tchau!